Olá, gente, tudo bem? Tô aqui com um tempinho esperando para entrar na terapia, que eu faço e é muito importante, recomendo para todo mundo. Vou contar os outros causos que eu lembrei agora, que eu tinha falado no último vídeo, né, sobre a praia. E o que eu aprendi, né, o que eu tenho aprendido com algumas atitudes deles e minhas. Foi assim, a Isabela, ela tá naquela fase de querer mexer nas minhas coisas, sabe? Ela adora mexer nas minhas maquiagens, ela adora passar batom, apesar que eu não sou nem um pouco vaidosa, mas ela acha bonito, ela quer, sabe? Quando ela vê de vez em quando eu passando. E ela não tava assim tendo muito autocontrole, sabe? Ela quebra, ela passa demais, aí ela dá pros irmãos brincarem. E os irmãos também quebram tudo, destrói tudo. Então tava muito frustrante, né? Eu até falei que eu não ia mais deixar tudo. Mas aí na praia, ela pegou uma bolsinha que eu levei, algumas, nem foi maquiagem, foi um rímel e um protetor solar em pó. Ela pegou, e eu falei, tá bom, pode passar um pouquinho. Eu vi que ela passou um pouquinho, e aí eu tava com um monte de coisa pra fazer. E eu vi que ela tava querendo brincar mais. Eu falei assim, Isabela, você passa só um pouquinho? Olha só a minha inocência, né? Você já, como ela passou direitinho o pó, eu falei, você consegue passar direitinho agora, né? Você tá, mas agora você tá conseguindo, então eu vou deixar com você a bolsinha, mas se você precisar de ajuda, me chama, assim, dei um voto de confiança pra ela. E fui fazer outras coisas, acabou que eu fiquei um tempo demais longe dela. O que que aconteceu? Quando eu voltei, que eu vi, tinha passado mais do pó, a cara dela tava assim, amarela de pó. E o rímel, ela passou como se fosse sombra. Ela passou assim, o olho dela tava todo preto. Mas ela não estragou como ela fazia antes, sabe? As maquiagens estavam inteiras ainda. O pó, ela não estragou. Ela passou direitinho, só que ela passou muito. Só que aí naquela hora da pressão, sabe? Assim, a minha mãe tava junto, a minha mãe. A gente se sente muito, sei lá, julgada, né? Necessidade de aprovação pelos pais. E ela, Elaine, você deixou ela pegar as suas coisas. E na hora eu fiquei nervosa. E eu falei, eu tenho que dar uma bronca nela. Onde já se viu? Eu dei um voto de confiança, ela faz isso, né? Pensei. E aí eu falei, Isabela, por que você fez isso? Eu falei que era pra passar só um pouquinho, você passou um monte. Eu não vou mais poder deixar você mexer nas minhas coisas. Falei assim pra ela. Gente, essa menina começou a chorar, tão sentida, mas tão sentida. Tipo, não foi falso, eu percebi, sabe? Porque eu cheguei muito firme pra ela e falei que eu não ia mais deixar ela mexer e que eu não confiava mais nela, sabe? Foi uma coisa assim bem forte que eu disse. Apesar de não usar violência, mas assim, uma coisa que feriu, sabe? O emocionalzinho dela. E aí ela começou a chorar. E aí na hora eu falei, gente, peraí, mãe. Falei, peraí, mãe. Eu não deveria ter falado assim, porque a culpa não foi dela, sabe? Eu que deixei. Aí eu falei, peraí, Isabela, tudo bem, ó, desculpa, mamãe, não deveria ter falado assim. Eu exagerei, tá? Eu não queria ter gritado. Desculpa, você passou direitinho. Aí eu lembrei de reconhecer, sabe? Você passou direitinho, você passou sem estragar, você guardou depois que acabou, isso foi muito legal. Você tá aprendendo, né, a passar só um pouquinho. Eu sei que é difícil, sabe? Ter o controle, mas você vai aprender, a mamãe vai te ajudar. Eu vou deixar você mexer nos próximos, sim. E eu falei, a mamãe às vezes erra também. A mamãe faz coisa que não queria. Você desculpa, eu também erro. Né? Então, assim, acabou que. Aí ela me abraçou, a gente deu um abraço, sabe? E eu mostrei pra ela isso, que na verdade o erro da situação era meu, sabe? Não era culpa dela. Ela não precisaria se sentir mal, sabe? Porque o que ela fez foi muito legal. Ela conseguiu ter autonomia e passar. Aí eu dei um lencinho, falei, ó, só que você passou muito, assim fica feio. Então eu dei um lencinho na mão dela, né, umedecido, e ela limpou direitinho, sabe? Tirou o excesso. Então a gente precisa ter esse olhar, sabe, com essas broncas, porque a gente acaba, é nessas horas que a gente traumatiza as crianças, né? Quando a gente age por impulso, age por medo de julgamento, que nem a minha mãe tava lá, minha mãe ficou brava já, eu acho que eu tenho que dar uma lição de moral nela. E minha mãe também não falou com nenhuma intenção ruim, a intenção dela é boa, né? Os nossos pais, eles veem a gente educar os nossos filhos de uma forma completamente diferente da que a gente foi educado e eles se sentem inseguros, né? Eles ficam pensando, poxa, será que vai ser bom o que ela tá fazendo? Ela não tá colocando limite, a criança faz o que quer, o que vai dar isso, né? Não bate, não põe de castigo. Então os nossos pais ficam com essa preocupação.
Então, assim, eu não reprovo a minha mãe. Ela teve uma boa intenção nesse momento, sabe? De querer falar, Elaine, não pode, tá? Tem que... Mas assim, quem é o adulto, né? Sou eu que sou adulto, sou eu que tô lá, que tenho mais inteligência emocional, né? Do que a minha irmã, do que a minha mãe, do que a minha filha. Então, a gente tem que tomar as rédeas muitas vezes e voltar atrás, sabe? Não tem mal nenhum em voltar atrás. Não vai desmerecer a nossa forma de educar, a gente não vai quebrar nenhum padrão, né? Assim, de educar. Agora ela vai achar que ela pode fazer tudo que ela quer porque ela chora e consegue. Não. Foi um choro autêntico. Às vezes ela chora de fingimento, que eu percebo, sabe? Aquele choro, mas você vê que é falso. Nesse caso, a gente não volta atrás, até porque é uma coisa que não pode voltar. Mas quando é um choro que você vê que você magoou a criança, que você foi excessiva na forma de repreender, não tem mal algum em você voltar atrás, você pedir desculpa, você, né, explicar melhor. Porque cria esse vínculo e a criança aprende que tudo bem não ser perfeita, né? Porque nem a minha mãe é perfeita, tudo bem eu errar. Minha mãe também erra, olha que legal, e ela me pede desculpa. Ela volta atrás, e isso ensina, né? Os exemplos ensinam mais do que as palavras, mais do que os castigos. Quando a gente se mostra disposta a voltar atrás, admitir nossos erros, né? E a consertar. Então foi esse aprendizado aí com essa situação. Espero que vocês tenham gostado. Conforme eu for lembrando de mais coisas, eu venho fazer mais videozinhos aqui, tá bom? Agora deixa aí que já tá na minha hora. Tchauzinho, até mais.